Senhoras e senhores, moços e moças, meus caros amigos, louvado seja Deus nosso Pai, o Criador, e louvado seja Jesus, o nosso Mestre, que nos permite mais uma vez um encontro sobre as bênçãos da doutrina espírita nas terras de São José do Rio Preto, quando temos de novo a oportunidade de rever amizades que são caras aos nossos sentimentos. No ano de 1961, 15 anos após a Segunda Guerra Mundial, o Estado de Israel deu início ao julgamento de Adolf Eichmann, acusado de genocídio contra o povo judeu. O Estado de Israel tornou públicas as audiências e então representantes da imprensa do mundo inteiro lá estiveram presentes para acompanhar as audiências do julgamento de Adolf Eichmann, que acabou por ser condenado à morte através da forca. Pois bem, dentre todos esses representantes, ali estava uma senhora enviada pelo The New York, pela revista The New York. Tratava-se de Hannah Arendt, filósofa alemã naturalizada norte-americana, e ela então acompanhou todo o processo de julgamento, todas as audiências em que Adolf Eichmann foi condenado. 2 anos depois, em 1963, ela, com base em todos os artigos que escreveu para a revista que ela representava, e também com base em tudo aquilo que ela viu de uma forma subjetiva, ela escreveu o livro Eichmann em Jerusalém. E nesse livro, ela relata todos os pormenores das audiências e também as impressões que ela teve de Eichmann. E então ela diz que, por incrível que pareça, na sua personalidade, ela não identificou nenhum traço antissemita. E também não viu no seu caráter nenhum desvio que pudesse ser doentio ou vinculada a qualquer psicopatia. Ela entendeu que Adolf Eichmann cometeu as atrocidades inenarráveis dentro da maior tranquilidade possível. Acreditava ele que estava de fato cumprindo um dever, sem identificar o que era bem e o que era mal. E segundo Hannah Arendt, é porque havia já acontecido a trivialização da violência durante o período, em que estava no comando da Alemanha o Terceiro Reich, e aí então a trivialização da violência faz com que surja a banalização do mal. Na verdade, o mal estava banalizado, e por conta disso, Eichmann não via nada de diferente naquilo que ele fazia e que pudesse ser digno de qualquer tipo de censura. Ele acreditava que atendia às ordens superiores, não estava fazendo nada de errado e era zeloso porque almejava uma ascendência na sua carreira. E assim então, Hannah Arendt disse que quando ocorre a trivialização da violência, se instala a banalização do mal. É claro que o tempo passou, mas nós podemos observar que hoje isto volta a acontecer nos mais diversos pontos do planeta, sem dúvida alguma. Aqui no Brasil, por exemplo, a trivialização da violência faz com que surja a banalização do mal. Para se ter uma ideia, não é que são mortas, são assassinadas 60 mil pessoas por ano. E o mal está tão banalizado que é assim: uma convivência conjugal não está dando certo, a mulher quer se separar, o homem não quer, ele vai lá e mata. Liguem a televisão, vocês vão acompanhar. Mas é uma TV sensacionalista. Mas se não ocorresse isso, ela não tinha o que noticiar neste aspecto, nesta órbita, de criminalidade. Então, há a banalização do mal hoje, em decorrência da trivialização da violência. E quando há a trivialização da violência e a banalização do mal, a vida humana passa a ser desvalorizada, que é o que nós vemos acontecer aqui.
pelo que eu já citei, pelos de drogas, que engendra crimes, pelas motoristas que estão dirigindo alcoolizados, e o mal está tão banalizado que a vida então perdeu o seu valor, e a banalização continua, porque quando a pessoa usa de violência, ela sabe que não vai ter penalidade nenhuma. Pois bem, não é só no Brasil. Na Europa, os estados de ordem muçulmana, de vertente muçulmana, estão fazendo ocupação. Londres, a França, enfim, Alemanha. E junto no bojo dessa ocupação, existe aí também, né, a trivialização da violência, mulheres sendo estupradas assim, sem mais nem menos, e por consequência a banalização do mal, redundando sempre na desvalorização da vida. Então a vida, que está muito desvalorizada, precisa de começar a ser valorizada. Temos que começar a valorizar a vida. E então surge a pergunta: como é que eu vou fazer para valorizar a vida? Ora, deixa eu dizer uma coisa, as grandes obras são para as grandes almas, em qualquer esfera. Nós, acredito, com raras exceções que possa haver aqui, não podemos ser consideradas grandes almas. Então também não temos grandes obras a realizar. Como é que nós podemos valorizar a vida dentro da nossa esfera de ação? Porque nós não temos representação, ou nós não temos força, melhor dizendo, retifico, nós não temos força legislativa, nós não temos força jurídica, e nós não temos força social. Então, como é que nós podemos fazer a valorização da vida? Ora, a valorização da vida deve ser feita na nossa órbita de ação. Já que não detemos nenhum desses poderes para engendrar uma ação de órbita mais ampla, temos que atuar na nossa pequena órbita, mas atuar. Porque quem já conhece o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, sabe que em tempo algum pode ficar inerte, em qualquer órbita de ação em que se apresente ou em que possa atuar. Mas as coisas precisam de ser práticas, né? Como é que no nosso dia a dia nós podemos valorizar a vida? Olha, valorizar a vida, só a nossa, é um serviço incompleto. É pela metade. Nós temos que valorizar, sim, a nossa vida. Não importa o que aconteça fora da nossa órbita de ação. Nós somos responsáveis pelo que nós podemos fazer dentro dela. Não importa o tamanho que ela tenha. Então nós temos que valorizar a vida. A nossa, sim. Valorizar a vida, a nossa vida, sim. Mas não só. Temos que também valorizar a vida do próximo. Do próximo. E como é que nós fazemos isso em termos práticos? Porque a gente precisa de ver as coisas que são passíveis de serem realizadas, que podem ser realizadas, né? Ora, para que a gente possa compreender isto, vamos contar história. Zezinho Carvalho tinha 10 anos, estamos no ano de 1951, e ele vivia como qualquer menino da sua época de classe média. Ele ia de manhã à escola, à tarde jogava bola no campinho, empinava a pipa, enfim, mas eis que, nos 10 anos de vida que ele tinha, criado com o maior mimo pela família, dentro das possibilidades da época, eis que o seu pai sofre um acidente automobilístico e Zezinho Carvalho conhece a orfandade pela primeira vez. 5 anos depois, sua mãe é acometida por uma leucemia e ele então conhece a orfandade de forma absoluta. Ele imaginou que iria ser acolhido pelos tios paternos e maternos, já que os seus avós haviam falecido, mas os tios, de um lado e de outro, viraram-lhe as costas e ele foi colocado no orfanato. Então a dor, a revolta do abandono, a indignação, tanto quanto ele podia compreender o que isso significava, se aninharam em seu coração, e ele então passou a guardar dentro da alma um rancor e uma revolta surdos, persistentes, contínuos. E o tempo começou a passar e ele, naquela revolta incontida que trazia, fugiu do orfanato. Começou a perambular pelas ruas e cometer pequenos delitos.
Era um furto aqui, outro furto ali. O tempo foi passando e ele então começou a trilhar de forma mais incisiva os caminhos da criminalidade. Zezinho Carvalho está agora com 18 anos. De pequenos furtos, começou a cometer roubos, o que significa que é uma ação de mão armada, seja com arma branca, uma faca ou uma arma de fogo. Com 20 anos, Zezinho Carvalho não é mais conhecido como Zezinho Carvalho. Ele agora é conhecido e temido no mundo do crime. É conhecido como Zé Bruto, porque ele, em todas as suas ações criminosas, age com uma brutalidade indescritível. Zezinho Carvalho, não, ou melhor, Zé Bruto, com 20 anos está consorciado com Maria da Graça, já tem um filho, e ele então é temido nas rodas da criminalidade, mas também com certo receio nos meios policiais. Age com extrema violência, e agora, no percorrer deste tempo, está começando a praticar assaltos a banco. Quando está com 28 anos, continua consorciado com Maria da Graça, tem 5 filhos, uma ficha criminal extensa, e nela consta 2 homicídios cometidos de forma brutal. Com 28 anos, Zezinho é mais do que temido. Zé Bruto tem o seu nome pronunciado com reverência no mundo do crime e com certo receio nas rodas policiais. Com 28 anos é preso num assalto a banco. Condenado a 25 anos em regime fechado. E uma nova vida então se inicia para Zé Bruto, o famoso bandido. Ora, Maria da Graça mensalmente ia visitá-lo no presídio. Mas com o correr do tempo, essas visitas começaram a ficar mais espaçadas. Quando ele foi identificado no presídio em que se encontrava, aquele respeito que ele tinha fora, né, na sua vida criminosa, voltou a acontecer e todos os seus pares o tratavam com uma determinada reverência. Zé Bruto, quer queira, quer não, mandava e desmandava no seu círculo de ação dentro do grande presídio. As visitas de Maria da Graça começaram a se espaçar, e ele não sabia por quê, até que por fim elas deixaram de acontecer. Maria da Graça não voltou mais, e Zé Bruto então ficou sabendo através de parentes de outros detidos, de outros criminosos, que ela havia se consorciado com outro homem, um tal de Walter, que agora ocupava a sua casa e dormia na mesma cama que era dele, com Maria da Graça. O tempo passou rápido para quem estava do lado de fora, mas lento e demorado para quem estava do lado de dentro da prisão. Zezinho Carvalho, ou melhor, Zé Bruto, guardava dentro da alma a expectativa de compreender por que Maria da Graça não o visitava mais, por que ela o abandonara. E assim o tempo passou. Quando ele estava com 53 anos, eis que na manhã de uma terça-feira as portas do presídio se abrem, e Zé Bruto conquista a liberdade. Fora dos muros da penitenciária, respirou a longos altos, enchendo os pulmões, observou que os automóveis eram todos diferentes da sua época, as roupas eram diferentes. Ele procurou se informar onde estava Maria da Graça e ficou sabendo que ela morava na mesma cidade, na mesma casa. Mandou um recado a ela, iria visitá-la no entardecer daquela sexta-feira. A semana passou de modo rápido. No entardecer da sexta-feira, Zé Bruto chegou no lar que um dia havia sido seu. Maria da Graça estava ali no portão, junto com Walter e com a filha caçula. Zé Bruto chegou e, ao ver a filha caçula, se emocionou, porque ela trazia a beleza plástica do pai e a delicadeza da mãe. Junto com mãe e filha estava Walter, conhecido como Valtinho, porque tinha pequena estatura. E ele então olhava Zé Bruto de baixo para cima, porque apesar da idade, do período de reclusão,
Zé Bruto ainda era um homem bem posto, que trazia ainda uma beleza máscula, um porte físico, atlético. Pois bem, Valtinho experimentava ali uma das maiores aflições da sua vida. Ele não tinha coragem de deixar Maria da Graça sozinha, mas também não tinha coragem de enfrentar Zé Bruto. E então tremia de cima a baixo, procurando disfarçar o medo que sentia. Então, Maria da Graça o convidou para entrar, sentou-se à sala, conversas triviais que não progrediam porque redundavam em monossílabos. Ele perguntou dos parentes, ela disse que eles não estavam mais por lá, tinham desaparecido depois da prisão dele. Perguntou dos filhos, ela disse que eles já haviam se casado, constituíram família, moravam em outra cidade e devido ao tempo curto não puderam estar ali para ver o pai. Zé Bruto manifestou o desejo de andar pela casa e depois de andar por todos os cômodos, disse que gostaria de jantar. Maria da Graça falou que ia fazer o seu prato preferido, macarronada com bastante molho. E assim fez, jantaram os três, mas era um ambiente tenso, a conversa não progredia, era cheia de reticências. E sentados à sala depois do jantar, eis que Valtinho se levanta, talvez para ir à toalete ou para ir à cozinha. E quando ele se levanta, Zé Bruto se levanta de frente a ele e diz com a sua voz forte e potente: deixe-me ver as suas mãos. Valtinho tremia e procurava disfarçar o temor, mas não tinha outra, opção, não tinha alternativa. E ele então, trêmulo, estende as duas mãos para Zé Bruto. Zé Bruto olhava evidentemente de cima para baixo. Zé Bruto segurou as suas duas mãos com força e vagarosamente começou a se ajoelhar. E depois que estava de joelhos na frente de Valtinho, disse assim: eu quero lhe agradecer pelo fato do senhor ter ajudado Maria da Graça a criar os meus filhos. Nessa hora, Valtinho sentiu uma lágrima quente no dorso da mão, e a lágrima não era dele. O senhor pode ficar sossegado, continuou Zé Bruto, porque dentro de poucos minutos eu irei embora, a fim de que o senhor e Maria da Graça possam continuar a sua vida. E tão vagarosamente como ele havia se ajoelhado, ele começou a se levantar. Pediu licença a Valtinho para abraçar e beijar Maria da Graça, e isso ele fez de modo demorado, depositando um beijo em cada bochecha da sua esposa. Depois abraçou, e aí então chorou de forma desabrida, enquanto estava abraçado à filha. Depois virou-se para os três e disse: eu agora me vou, para nunca mais voltar. E assim ele fez. Nunca mais, em lugar algum, pessoa alguma, ouviu falar de Zé Bruto, o criminoso violento, que soube ser grato a quem lhe fez o bem. A gratidão. Quando somos gratos a alguém, nós valorizamos a nossa vida, porque demonstramos a nossa gratidão. Isso daí evidencia uma nobreza de alma, o que nos valoriza o ser. Mas quando somos gratos a alguém, além de valorizar a nossa vida, valorizamos a vida daquele que nos beneficiou. Quer queira, quer não, ele também se sente valorizado, porque fez o bem e, embora não espere contribuição, veja que foi reconhecido. A gratidão na nossa esfera de ação. É assim que valorizamos ou podemos valorizar a vida. E, no entanto, quantas pessoas estão às vezes distraídas. Nós não precisamos de grandes coisas, precisamos de fazer aquilo que para nós é possível e também necessário. A gratidão. E para sermos gratos, é preciso aprender a olhar para trás. Sendo um caso muito interessante de uma senhora que tinha uma paixão muito grande pelo seu neto, desde pequeno. Ele foi crescendo, fez-se moço, concluiu faculdade, casou-se, e a avó, em todo este período, sempre tinha por ele um olhar de benevolência, de amor, enfim, era aquela coisa. Em algum conflito de ordem familiar, ela sempre defendia o seu lado. A sua comida preferida
predileta era sempre feita. E assim, então, sempre ela era prestativa com ele. Às vezes ele se recordava dos períodos de mocidade em que ela lhe dava um dinheirinho, a fim de que ele pudesse ter uma regalia a mais quando saísse para uma tarde ou uma noite com amigos e amigas, a fim de tomar um sorvete, ir ao cinema ou coisa que o valha. No entanto, ele já casado, tinha um filho, que era bisneto da sua avó, e ele costumeiramente deixava o seu filho com a sua avó, para que pudesse ele e a esposa, bastante jovem os dois, atender a algum compromisso social ou outro, era um baile, era uma festa, era um aniversário de adultos. E assim os anos correram até que chegou um dia em que ele pediu alguma coisa à avó. E ela falou que não podia. E ele então chegou em casa, relatou o fato à esposa e disse assim: ó, para mim, acabou. Nunca mais. Não sabia olhar para trás. Nós precisamos de aprender a olhar para trás. Ah, mas as pessoas são ingratas. Então, mas nós não estamos falando das pessoas, elas são mesmo, mas é um problema pessoal de cada um. Não vem ao caso o quanto as pessoas são ingratas com as outras. O que vem ao caso é que nós não podemos ser ingratos, porque nós temos que valorizar a vida. E esta órbita da nossa ação permite isto. Então valorizemos a vida, sejamos gratos. É a esposa, é ao esposo, é ao amigo. Às vezes um amigo nos socorre no momento de dificuldade, às vezes empresta um automóvel, normalmente não se gosta de emprestar, com raras exceções, e depois a pessoa às vezes não fala obrigado. Não, é necessário mostrar gratidão na órbita doméstica. A esposa, o marido nos fazem coisas que não é da obrigação deles fazerem, mas fazem em nome do amor, da convivência, né? Da elegância no trato do dia a dia. E a gente às vezes não fala obrigado. Não nos esqueçamos de que a gratidão é uma das mais belas vestimentas da alma. Avancemos no tempo, 1960. Pedro Olímpio é um advogado famoso. Está casado com Rita de Cássia, tem 2 filhos. E Pedro Olímpio é sempre o centro das atenções em qualquer roda social. Porque Pedro Olímpio é um advogado extremamente competente. Aventureiro, tem a pujança nos seus menores atos. E por conta disso, ele é o centro das conversações mais dignas e também menos dignas. Porque sempre tem alguém para contar alguma aventura de Pedro Olímpio que não precisaria ser contada. Ele atua não só na sua comarca, mas em diversas comarcas, porque Pedro Olímpio é quase invencível no tribunal do júri. Por conta disso, se ausenta da sua cidade, às vezes por 3, 4, 5 dias, uma semana. E quando ele retorna, sempre tem alguma conversa que dá notícia das aventuras de Pedro Olímpio. Rita de Cássia é professora, leciona numa das escolas da cidade de Porto Médio, e então as suas amigas de magistério comentam a boca pequena, mas em altura suficiente para que ela possa ouvir as aventuras de Pedro Olímpio. E em casa ela chama o marido às falas, e ele diz que a ama muito, e é verdade. Ele tem verdadeira paixão pela esposa, mas ele diz que ele tem um gênio aventureiro. É algo que traz dentro do peito que faz com que ele não possa se conter. Por conta disto, ele experimenta momentos de oscilação acentuados na vida. Em determinadas situações, desfruta de uma situação financeira muito vantajosa. E em outros momentos, escassez pecuniária. E permeia tudo isto as suas aventuras. Até que um dia, ele chega e diz para a Rita de Cássia que vai embora. Vou-me embora. E ela fala, por quê? Ele fala, porque esta cidade não comporta os meus anseios. Almejo uma cidade maior, onde eu possa dar vazão aos horizontes que consigo contemplar, mas que não cabem na nossa cidade. Quero crescimento na arte do direito, anseio aventuras diferentes, meu gênio incontido não cabe dentro do peito. E ela falou, não vai.
Mas Pedro Olímpio foi-se embora. Ela continuou na sua cidade, cuidando da educação dos seus 2 filhos. 15 anos se passaram, até que, um dia, Rita de Cássia recebe uma carta de Pedro Olímpio. Ele está todo choroso na carta. Diz que cometeu o maior erro da sua vida, que ele nunca poderia ter feito aquilo que ele fez. Experimentou as mais diferentes experiências, mas trazia o coração vazio. Se realizara na arte da advocacia, mas isso não era suficiente para lhe encher o peito de felicidade. Queria voltar. Perguntava se os filhos se pareciam com ele. E a carta estava perfumada de acordo com a moda da época. Uma palavra ou outra estava borrada. Usava-se muito caneta tinteiro. E Rita de Cássia entendeu que enquanto escrevia, Pedro Olímpio chorava. Ele dizia que havia cometido o maior erro da sua vida, nunca poderia ter se ausentado, e queria o perdão de Rita de Cássia, mas sabia que não merecia. Não tinha coragem de chegar a ela e pedir perdão, porque sabia não merecer o perdão. Estava triste. Dizia que havia amealhado grande fortuna, mas também havia comido o pão que o diabo amassou. Gostaria de voltar, mas não tinha coragem. E então, choroso que estava, ao finalizar a carta, quis fazer um acordo com ela. No domingo daquele último mês que se iniciava, ele iria embarcar no trem que passava pela cidade em que ela morava e que um dia havia sido a cidade dele, exatamente às 10 horas da manhã. E ele então queria combinar o seguinte com Rita de Cássia. Sabia que não merecia o perdão dela, pelo que ele havia feito. Mas ele queria tanto ver os filhos, voltar. Então combinou. Se ele tivesse o perdão de Rita de Cássia, que ele sabia não merecer, ela deveria amarrar um lenço branco na figueira, que estava após uma curva, quando chegava-se à estação. Chegando à cidade, a linha férrea fazia uma curva longa e extensa para chegar à estação. No término dessa curva existia uma figueira ali, muitos anos, quase centenária. E então Pedro Olímpio disse: se você me perdoou, coloque um lenço branco na figueira, a fim de que eu possa descer na estação e ir para a nossa casa. Mas se você não me perdoou, então não coloque nada, e eu sei que não devo descer, devo continuar a viagem para nunca mais voltar. E assim foi. Aquele mês foi o mês mais extenso da vida de Pedro Olímpio. Até que chegou o último sábado do mês. Ele vestiu um terno de caçemira inglesa, perfumou-se, 2 malas e embarcou à noite no trem. Foi uma viagem um tanto quanto atormentada, porque ele andava no vagão de um lado para o outro. Lá pelas 11 horas as pessoas começaram cada um na sua poltrona a se acomodar para dormir, e ele então achou por bem que deveria se aquietar. Não conseguiu conciliar o sono. Ele que estava experimentado a grandes emoções, agora não conseguia conter a emoção que é dentro do seu peito. Veio a manhã e o sol abençoou a terra num novo amanhecer. Pedro Olímpio, agitado, abriu a janela, levou uma lufada de vento fresco e então começou a pensar: e se não tiver nenhum lenço branco na figueira? O que eu fiz da minha vida? De que me adiantou tudo isto? Mas não, na figueira haverá de ter um lenço branco. E assim ele retorcia as mãos, esfregando umas nas outras, ia para um lado, para o outro. A hora avança e a locomotiva começa a fazer a grande curva. Pedro Olímpio, impaciente, coloca-se na janela. E os minutos demoravam a passar como se fossem anos, até que por fim ele avista a figueira. E quando ele avista a figueira, ele cai num choro, num pranto convulsivo, deixa-se cair sobre a sua poltrona, soluça de forma alta, violenta até. As lágrimas se derramam pelo seu rosto. Os outros passageiros correm para ver o que acontece. Talvez ele estivesse tendo aí algum problema de ordem orgânica. E ele diz: não, eu estou bem, eu estou bem.
e ainda olhou mais uma vez a figueira e continuou a chorar. Porque na figueira não havia um lenço branco. Havia dezenas e dezenas e dezenas de lenços brancos. Rita de Cássia falou com os filhos, eles conversaram com seus amigos de faculdade e enfeitaram a figueira de cima a baixo, porque Rita de Cássia ficou com receio de amarrar um só lenço, Pedro Olímpio não ver e ir embora para nunca mais voltar. A figueira parecia que estava enfeitada para um dia de grande festa. O trem parou, Pedro Olímpio desceu e ali estava a Rita de Cássia com um filho de cada lado. Ele então abraçou Rita de Cássia, chorando, igual uma criança quando encontra o colo da mãe, depois de escapar de um grande perigo. Os meninos pareciam com ele. Foram para casa. Pedro Olímpio carregava 2 malas, uma cheia de presente e outra abarrotada de dinheiro. Mas Pedro Olímpio trazia o coração vazio. Coube a Rita de Cássia, com o seu perdão, encher o coração de Pedro Olímpio de felicidade. Recebendo o perdão de Rita de Cássia, Pedro Olímpio conseguiu a paz que o mundo pode dar. Mas perdoando Pedro Olímpio, Rita de Cássia conseguiu a paz de espírito que só quem perdoa consegue ter. O perdão por excelência. Quando perdoamos alguém, nós valorizamos a nossa vida, porque perdoar está nas leis de Deus. Perdoar é uma das lições, uma das advertências de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoar, tanto é que ele se referiu à necessidade do perdão várias vezes, nos alertando para tanto. Então, quando perdoamos, nós valorizamos a nossa vida, não só a vida física, valorizamos sobretudo a nossa vida de espírito, valorizamos o nosso espírito, porque estamos alinhados com a lei de Deus. Mas quando perdoamos, não valorizamos só nós mesmos, valorizamos também o outro, porque damos a ele uma oportunidade de se recuperar do erro cometido. Se sente valorizado, porque é depositário, depois de ter cometido o erro, da confiança daquele a quem prejudicou. Então o perdão é necessário. Nós podemos mudar as leis do nosso país? Não. Nós podemos deter o ISIS ou o ISIS, Estado Islâmico? Não. Mas nós podemos atuar na nossa órbita de ação e valorizar a vida no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, seja onde for, com os amigos, com os parentes, com o marido, com a esposa. O perdão por excelência, porque o perdão também é uma das mais belas vestimentas da alma. Avancemos no tempo, 1970. E agora eu preciso de falar para vocês, para garantir a vossa tranquilidade, que esta é a última. Porque se vocês pensam que eu vou de 10 em 10 até 2015, né? Então esta é a última. 1970. Dr. Carlos Costa é um médico famoso. Está com 65 anos. 65 anos. Sucesso profissional. Já se aposentou. Durante toda a sua vida de médico, alicerçou a sua trajetória na competência, na honestidade, no conhecimento. E por conta disso, é respeitado por todos. Aposentado, mantém a sua clínica funcionando, porque os seus pacientes insistem em continuar se consultando com ele. Dr. Carlos Costa está casado, tem 3 filhas, 2 netos, e é realmente um homem muito querido, respeitado, porque soube sedimentar com honestidade a sua vida profissional. E a sua clínica funciona e funciona muito bem, e por conta da grande movimentação, ele tem várias secretárias, e dentre elas, destaca-se Roberta. Ah, Roberta.
Roberta é um sonho. 20 anos. Cabelos pretíssimos cortado em Chanel. Bem estruturada de corpo, qualquer roupa lhe cai bem. Dentes brancos, sempre destacados por um batom bem vermelho. Tem uma risada cristalina e está sempre de bom humor. Simpática, e como se não bastasse tudo isso, é uma secretária extremamente competente. E eis que o Dr. Carlos começa a ver Roberta com outros olhos. Verdade. E aí então ele começa a gostar de Roberta. Depois de gostar de Roberta, ele se apaixona por Roberta. E aí então começa uma vida nova para o Dr. Carlos Costa. Ele, nas segundas-feiras, segunda-feira é uma explosão de alegria. Ele se levanta cedo, contentinho, a subir um tango, vai para a sua clínica, feliz, porque ele vai ficar a semana inteira com Roberta. Mas a sexta-feira à tarde é o prenúncio do inferno. Porque sexta-feira à tarde termina o expediente, ele vai para casa, 2 dias inteiros e 2 noites inteiras sem ver Roberta. Como é que pode? Então ele já não tem mais o encanto que tinha antes na intimidade doméstica. Ele vê televisão, uma certa tristeza. Às vezes uma lágrima escorre dos seus olhos. A esposa pergunta o que ele tem, e ele diz assim: eu estou muito cansado, eu estou um pouco cansado. Ele tinha o costume de sair com os netos para tomar sorvete, comprar pipoca, e continua fazendo isso. Mas as gracinhas dos netos não são mais engraçadas para ele. A esposa reclama com as filhas e fala: não sei o que tem o seu pai. As filhas falam com ele, e ele, entristecido, fala: mas eu estou muito cansado. O sábado e o domingo são profundamente tristes. Ele vê TV, mas não sabe o que se passa na televisão. Ele assiste a um filme e depois não sabe dizer nada a respeito. E então chega segunda-feira, mas a segunda-feira é uma explosão de alegria. Segunda-feira ele se renova e vai para a clínica, é uma semana de felicidade. E assim as semanas e os meses se sobrepõem uns sobre os outros, e ele então começa a viver um drama muito grande, porque ele amava profundamente a esposa, e assim sendo, resolve procurar um meio de desabafar, de ver se tem alguma solução ao seu caso, qualquer coisa do tipo. Marca uma consulta com o mais famoso psicólogo do estado de São Paulo e viaja para a capital. Essa é a história do Dr. Carlos. Enquanto ele viaja, não é? Vamos aqui nós, a boca pequena, ver ou imaginar o que é que as pessoas pensam dele. Por exemplo, se vocês estivessem numa rodinha de família, aniversário de um sobrinho ou da vovó, as tias todas presentes, os cunhados ali também, as cunhadas, e viesse à tona essa situação do Dr. Carlos, o que é que vocês acham que os vossos parentes falariam? Muito provável, sempre teria alguém que falaria assim: eu acho isso uma pouca vergonha. Não faltaria quem dissesse assim: imagina, a amante dele é mais nova do que as filhas. E por certo, uma tia, né, mais desabrida, um palavreado mais fácil e menos compromissado, falaria assim: vocês querem saber? Para mim, é um velho safado. Enquanto a família conversa, eis que o Dr. Carlos chegou a São Paulo. Consulta previamente marcada, então o doutor em psicologia o recebe, e depois daquelas conversas, né, preliminares, que tem como objetivo colocar o paciente à vontade para que se possa adentrar o assunto, o doutor pergunta ao Dr. Carlos Costa: e qual o motivo do senhor vir aqui conversar comigo? O rosto do Dr. Carlos se ilumina, seus olhos brilham, e ele começa a falar da sua paixão por Roberta. Descreve Roberto, cabelo preto em corte Chanel, dentes brancos, com os lábios torneados de vermelho, a sua compleição física bem proporcionada, o seu bom gosto na escolha das roupas, a sua voz macia,
os seus olhares, os seus olhos. E o Dr. Carlos vai falando, ele está quase em êxtase. E fala de Roberto, Depois que ele falou tudo o que podia falar a respeito de Roberto, ele se cala, entristecido, e olha para o doutor que o atendia, guardando o mais profundo e triste silêncio. Então, o psicólogo diz assim: e qual a posição de Roberta no seu relacionamento? Como assim, doutor? Não, quero saber o posicionamento dela, como que ela se comporta. Mas como assim? Não, quero saber se ela passa a exigir, por exemplo, a sua presença nos finais de semana, se ela quer sedimentar a vossa união, se ela é uma pessoa que costuma lhe exigir presentes caros. E o doutor Carlos, então, com os olhos tristes, diz assim, olhando para o outro doutor: mas, doutor, ela não sabe que eu gosto dela. Quem é que pode dizer quais são as tramas do destino? Quais as causas que se perdem na noite dos tempos, que impulsionou o coração daquele homem na idade madura ao encontro do coração daquela jovem? Quem pode dizer quais as causas da afinidade entre aqueles dois seres, que fez com que ele vivenciasse, na maturidade da vida, uma paixão de adolescente? Porque a verdade é que o Dr. Carlos nunca falou nada àquela jovem, porque na década de 70 não era muito comum a união, o consórcio de pessoas com faixa etária muito diferentes, ao contrário do que é hoje. E ele, então, de acordo com o entendimento da época, ele entendia que ele não poderia estragar, entre aspas, a vida daquela jovem. Embora ele a amasse com paixão extremada, ele entendia que ele não podia dizer nada a ela, porque ele não tinha mais a idade, a estrutura física para prolongar a sua existência no tempo e permanecer ao lado dela no decorrer da vida. Pelas contingências normais da natureza, ele deixaria o palco do mundo muito antes dela, e ela então ficaria só. E ela merecia ter um amor que transitasse com ela pela existência toda. E então, nunca disse nada a ela. O seu coração sangrava, mas ele engolia a própria dor. Desfrutava dos momentos de felicidade quando estava trabalhando na clínica, pela proximidade do mesmo ambiente, mas nunca disse nada a ela. Também não teve coragem de dizer nada à esposa. Entendia ele que naquela altura da vida, jamais ele poderia magoar a esposa que sempre estivera ao seu lado durante toda a sua existência, com uma revelação daquele tipo. Ela não merecia tal comportamento por parte dele. Por mais adversa que fosse a sua paixão, a esposa não merecia uma mágoa tão grande, e ele não tinha condição de magoá-la, por muito amar a ela, as suas filhas e os seus netos. Então seu coração sangrava, mas ele manteve-se quieto e calado. Quieto e calado. O que é que os nossos parentes falaram mesmo, Dr. Carlos? Então, aí está, lembremos de nosso Senhor Jesus Cristo quando disse assim, não julgueis para não ser julgados. E quando nós não julgamos alguém, nós valorizamos a nossa vida, porque nos alinhamos não só ao Evangelho, mas também nos preservamos de adquirir débitos. Não é só Jesus que fala. Moisés recebeu nas tábuas da lei: não levanteis falso testemunho. É muito mais sério do que a gente pensa. Mas podemos ficar só com Jesus, ou melhor, podemos ficar com Jesus, que está mais próximo de nós. Não julgueis. Nós nos valorizamos quando temos a prudência de não julgar os outros. E valorizamos o outro também
valorizamos o outro também, esteja ele certo ou errado. Se ele está certo e o julgamento é leviano, nós o valorizamos não dando a ele, aplicando a ele a pecha daquilo que ele não merece. E se ele a merece, nós o valorizamos porque em não o julgando, damos a ele a oportunidade de uma reparação, que às vezes não é conosco. Então, temos que ter cuidado para não julgar. E por que é que a gente julga, hein? Por uma razão muito simples. A gente via de pequenininho a vovó fazer isso, o vovô fazer isso, o tio, a tia, aí depois a gente viu o pai, a mãe, aí os amigos, aí a gente pega e julga também, mas como se diz assim, todo mundo pode falar dos outros, eu também sou filho de Deus, né? Mas nós temos que ter esta prudência, e dentro desta vertente, né? Eu vou citar 2 casos, só 2, em que nós temos que ter acentuado cuidado para não julgar. Vou me referir ao adultério e ao suicídio. É muito comum, às vezes, tanto poderia ser o homem como a mulher, mas eu vou me referir à mulher porque aí a situação fica mais dramática ainda. E às vezes nós precisamos ser dramáticos, né? Pois bem, numa rodinha, algumas pessoas comentam assim: vocês viram a fulana? Pois é, faltou com a fidelidade ao tálamo conjugal. É claro que eu estou falando isso para ser mais chique no palavreado, né? Mas a conversa da roda é outra. Enfim. E aí já um fala assim: ah, olha, vocês querem saber? Ela com aquele jeitinho dela, a mim, nunca enganou. E o outro diz assim: ah, olha, eu sempre achei que ela era um pouquinho ligeira. E por aí vai. Ponto final, ela realmente cometeu adultério. Poderia ser um homem no exemplo que eu estou dando. Então agora vem algumas rápidas perguntas para que as pessoas possam responder. É claro que vocês não vão responder, mas é só um meio de expor o assunto. Quem é, por exemplo, que pode dizer por quanto tempo ela resistiu ao assédio do conquistador? Por quanto tempo ela resistiu? Quem é que pode dizer se a envergadura dela moral é igual à nossa, se é maior ou se é menor? Esse qualquer um de nós que tivesse a envergadura dela, envergadura moral, resistiria ou não? Quem é que pode dizer se o conquistador não é alguém do seu passado espiritual, com quem ela já desfrutou de uma intimidade máxima, e agora na nova jornada, ela não consegue se conter e cede inconscientemente, se lembrando inconscientemente de tempos passados? Quem pode dizer? Quem é que pode dizer se ela não foi sugestionada por uma entidade obsessora que quer ver a sua perda? Um inimigo do passado. E então, induzindo-a ao adultério, sabe que irá destruir a sua família e, por via oblíqua, jogá-la na sarjeta. Quem pode dizer? Quem pode dizer se a entidade obsessora que a induziu ao adultério não é um inimigo do seu marido, que, não encontrando nele as brechas morais para destruí-lo, vale-se dela que com ele está consorciada, porque o espírito sabe que se destruí-la, destrói a vida dele também. E tendo decepção de tal monta, particularmente um homem latino, existem grandes possibilidades de se perder na bebida. Quem pode dizer? Ninguém. Então como é que as pessoas falam o que falam? Não pode. Não pode. Não pode. Quando a gente escutar alguém falando isso, numa rodinha, a gente fica quieto. O máximo que a gente pode fazer é erguer os 2 cantinhos dos lábios, para não ser indelicado com o entusiasmo de quem dá notícia, ergue o cantinho do lábio assim, ó. Pronto, e não fala nada. Então faz assim. Só isso. Então não devemos ter cautela. Mas se ela realmente fez, então, mas você sabe o porquê que fez? Quem é que pode dizer da intimidade conjugal no tálamo doméstico, como é que é? Comportamento dela, comportamento do marido, quem é que sabe dizer? Das necessidades e dos anseios de um e de outro. Já para entrarmos, finalizando esse tópico, na intimidade mais íntima. Ninguém. Assim também com o suicida.
Já vi diversas vezes as pessoas falando assim: nossa, você viu, fulano tirou a própria vida. É verdade, tirou mesmo. Então alguém fala assim: eu acho que isso daí é falta de Deus no coração. Mas você sabe se existia falta de Deus no coração? Outros falam assim: falta de religião. Mas você sabe se é falta de religião? Eu conheço e tive amizade com um espírita, e recentemente o segundo. É muito difícil ver um espírita cometer suicídio, muito difícil, porque ele tem a chave da vida na terra e fora dela. E então, mesmo que tenha vontade, tem receio, tem medo, então não faz. Mas eu conheço 2 espíritas, frequentadores de centro espírita, um deles inclusive fazia palestra, que atentou contra a própria vida. Aí as pessoas dizem assim: isso é falta de apoio familiar. Mas quem é que mora dentro da casa em que ele morava para saber se faltou o apoio da família? Ninguém, gente. Ninguém. Fez alguma coisa errada, isso é um ato de covardia. Pois é. É um julgamento leviano. Porque é necessário que nós saibamos que o suicida, diante de um problema, ele não vê solução. Sabe-se lá por quais motivos? Ele não vê solução. Simplesmente não vê. Um problema que qualquer um de nós, quando esse problema se apresentasse numa sexta-feira, por exemplo, a gente falaria assim: não. Ixi, aqui dor de cabeça, hein? Não vou mexer com isso hoje não. Não. Segunda-feira eu vejo isso. Para aquele que tem a tendência, está sendo induzido, olha o que eu estou falando, tem a tendência, está sendo induzido ao suicídio, ele não consegue ver nada que possa solucionar o seu problema. Nada. É uma situação desesperadora. Por isto mesmo, comete um dos atos mais graves que se pode ter notícia, né? E por isso mesmo nós temos que ter pena dele, não no sentido daquela comiseração barata, mas a pena que vem do coração. A pena que vem do coração. Nós não sabemos o quanto ele resistiu àquilo lá, sabemos? Não, então. Nós podemos saber se existia algum inimigo do passado que o induzia ao suicídio para tê-lo na palma da mão? Não. Então, quando alguém comentar que é falta de Deus, que é falta de religião, falta de apoio, covardia, isso e aquilo, fiquemos quietos e em prece. A gente não vai sair da rodinha, não tem necessidade para tanto. A gente pode ser útil dentro dela. É claro que a gente fecha os olhos para fazer prece por uma questão de comodidade. A visão é um dos nossos 5 sentidos. E quando ele é obliterado, a gente encontra uma facilidade maior para a interiorização dos próprios pensamentos, porque aquilo que é identificado pela visão cessa, diminui um dos sentidos. Então a gente tem mais facilidade para orar. Mas isso daí é por uma questão de comodidade. A gente pode orar com os olhos abertos. É uma simples questão de treino. É uma simples questão de treino. E a gente pode treinar para isso. Então é só você ficar quietinho, não precisa fechar os olhos, para você estar de pé. Fica quietinho assim e aí começa. Porque o suicida, ele escuta as considerações imerecidas que são ditas a respeito dele. E se nós ali no mesmo lugar fizermos prece, ele também escuta a prece que endereçamos a ele. Uma diferença muito grande. As palavras de quem critica vão sozinhas, mas as nossas preces serão acompanhadas de espíritos bons que procurarão minar a sua dor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, atendendo ao que nos vai no coração. E como é que se faz prece de olho aberto numa situação dessa? É só você ficar quietinho com cara de paisagem. Você fica olhando para as pessoas assim, ó. Pronto. Elas vão achar que você está prestando atenção. Enquanto isso, você faz uma oração. Porque não é pelo muito falar que sereis atendidos, como disse nosso Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos entender que todas as vezes que nós não julgamos alguém, que poderia ser julgado pelos erros cometidos,
Poderia ser julgado, mas também não nos compete o papel de juiz. Todas as vezes que julgamos alguém, desvalorizamos a nós mesmos, porque cometemos uma infração às leis divinas. E desvalorizamos o outro, apontando os seus erros. Mas, ao contrário, todas as vezes que podemos julgar alguém e não o fazemos, nós valorizamos a nós mesmos, porque nos alinhamos ao que diz nosso Senhor Jesus Cristo, em plena concordância com as leis de Deus exaradas por Moisés. E estamos valorizando a vida do outro que errou, estando ele na vida física ou na vida espiritual. Estamos valorizando ele, e na valorização que nós damos a ele, ele encontra a oportunidade para a recuperação. Então, o mundo está como está, mas nós somos responsáveis pela nossa órbita de ação. E quando vemos a trivialização da violência e a banalização do mal que ceifa a vida das pessoas, na nossa órbita de ação, valorizemos a vida e agradeçamos a Jesus, nosso Senhor, que Allan Kardec, o grande mestre do Espiritismo, que nos possibilita conhecimentos tais, a fim de que, vivendo na Terra, possamos nos levantar das sombras para a luz e acentuar a nossa aproximação com Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado.